que temos aqui hoje é o Fábio, o Henry e o Jameson, desculpa. Vamos falar sobre duas coisas que são importantíssimas e estão funcionando o tempo todo, que é man e play out. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta provocadora para você, que é de TV. Como vocês veem? Vocês veem hoje broadcast e broadband juntos, separados ou convergentes? Como que vocês veem, Henry? Bom, na minha opinião pessoal, eu vejo que é uma convergência que não tem mais retorno. Você pode até rodar uma operação completamente separada e pensando estrategicamente, mas vai ser mais caro. Por você pensar estrategicamente em convergir, você pode poupar muito recurso com a conversão. E nisso o MAN, que é a peça fundamental de orquestração de documentação da estação, entra como uma peça de encaixe perfeito, para você conseguir alguma redução nesse custo de operação convergente. Então isso quer dizer que a convergência não só é uma questão para quem está do outro lado, sino para quem está a produzir conteúdo. Sim, você quando está produzindo conteúdo, se você for produzir em duas linhas separadas, você provavelmente vai gastar mais. E aí, pensando nisso, para você de novo e aí parto para vocês dois, quem está do outro lado, ele ainda entende a diferença entre quando você faz broadcast e quando faz broadband, ou está interessado no conteúdo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que ele está interessado no conteúdo e quanto mais ele não perceber a diferença, é melhor. É melhor para a experiência dele. Ele não precisa saber se eu estou fazendo broadcast, ou broadband, ou broad whatever. Ele precisa ser atendido com o conteúdo da expectativa dele. Isso que você falou eu nunca tinha ouvido. De que não importa, o que importa, a experiência sim, mas que não importa como. E pensando assim, Fábio, para vocês que produzem soluções para isso, quando você pensa hoje, pensa uma solução para broadcast ou pensa para broadband? Como é que você pensa a solução? Ou pensa a solução a partir de uma ideia, de um cliente e uma solução para dar uma solução para essa necessidade? É uma pergunta interessante a gente refletir a posterior, né? Porque enquanto a gente está fazendo nascer o sistema, a gente não tem muita ideia exatamente como vai ser. Até o trabalho com a Novo Tempo é um trabalho que a gente tem muito orgulho, né? Porque é um trabalho de sucesso, ele está tendo evolução, está tendo adesão por parte até das pessoas que querem acessar o conteúdo tanto por broadcast como por broadband, né? Então, realmente, a gente vê que tem que diversificar os meios de distribuição, mas quando a gente pensa na solução, a gente pensa em entender a demanda mais imediata, que é qual que é a melhor maneira da gente fazer um fluxo que possa atender tanto a distribuição broadcast como broadband. E aí a gente recebeu o desafio de não justamente fazer um novo departamento, mas dentro de um fluxo que já existe, que é o fluxo de TV, como que a gente pode aproveitar todo o trabalho e integrar com o fluxo de broadband. Então, a gente conseguiu criar um fluxo em que toda a gestão dos metadados é feita uma única vez, né? E aí o conteúdo é produzido uma única vez e o sistema cuida para que os conteúdos sejam empacotados de forma adequada, tanto para broadcast como para broadband, né? Isso realmente foi muito interessante. Então, é um trabalho que a gente tem bastante orgulho, que eu vejo como sendo uma solução bastante inovadora, até porque a gente está acostumado a ver todo mundo criar um novo departamento para cada meio de distribuição. Eu acho que a própria Novo Tempo pode dar mais depoimento sobre esse assunto. A gente percebeu lá no Novo Tempo que muito do que a gente criava, ela entrava em um funil que era comum. Então, pensando na estratégia do negócio da Novo Tempo e do NT Play, que foi a marca que a gente criou para isso, a gente percebeu que ou a gente foca essencialmente no conteúdo e na interação que a gente vai ter com esse público e deixa essa parte aqui da tecnologia com quem já conhece, lógico, mas também dando uma facilitada nesse caminho da informação. Então, criar algo que é convergente para que facilite a produção de conteúdo e a gente foque no usuário final foi a nossa meta. Então, falando do usuário final, e ele ia perguntar isso, cada vez ele se torna mais importante, porque o que eu sinto é que na televisão de broadcast normal, quando eu era criança, havia um objetivo que era uma programação e você se adaptava a ela, né? O que eu sinto é que cada vez mais o broadcast ele tem que se adaptar ao consumo. Vocês veem isso dessa maneira também?
Olha, lá na Novo Tempo, lá pelo NT Play, a gente colocou como uma experiência um balãozinho ali para se comunicar com as pessoas, né? Então tem lá no canto ali um chat e tem os atendentes. E constantemente, através dos números de views e de consumo e desse chat, as pessoas elas dão dicas e elas falam: "Ah, eu queria tanto ver esse tipo de conteúdo ou aquele programa tal", e a gente percebeu que o que eles querem ver. Então, hoje em dia, se uma empresa como a nossa ela não entende o que o usuário quer ver e qual vai ser o nosso diferencial nesse processo todo desse conteúdo para o usuário, a gente fica obsoleto. Então, essa plataforma de tecnologia com essa produção de conteúdo unido à essência do usuário final criou esse diferencial. Uma coisa que eu acho interessante também é que hoje em dia você tem o usuário online numa plataforma de recebimento de conteúdo, enquanto que no passado, essencialmente, broadcast, ele era uma estatística, ele não era alguém identificado. Hoje você tem como traquear o que acontece com ele, de onde que ele veio, por que ele veio, o que ele gosta, ele pode compartilhar isso com a estação e ele ser melhor atendido com isso. Não simplesmente sentar e passivamente consumir o conteúdo. Ele faz parte da construção do conteúdo, como bem disse o GG. Mas aí para você, já vou para você, não, para você, Henry. Mas aí, essa bilateralidade, digamos, esse canal de retorno, se fosse para broadcast, ele tem dois problemas, porque você sabe efetivamente se ele gosta, mas também sabe se não gosta, e é imediato. E aí, como é que você faz? Como é que vocês trabalham isso? O modelo de negócio tem que ter essa doca para receber essa informação e conseguir mudar procedimentos internos na operação para poder que o conteúdo seja adaptado e ser cada vez mais aceitável pelos usuários. Fábio, temos falado muito sobre muitas coisas, mas quando se fala de MAN, sim? Estamos falando exatamente do quê? De gerenciamento de input, gerenciamento de cadeias de produção, gerenciamento de workflow ou gerenciamento, neste caso, agora também incluindo as necessidades das pessoas? Falar de MAN é interessante, a gente está muito ligado, né, à história do MAN aqui no Brasil. A gente foi a primeira empresa a começar a desenvolver MAN no Brasil, hoje já tem outras empresas fazendo esse trabalho. E se eu for falar exatamente o que o MAN faz, é interessante que no começo o MAN estava muito ligado a arquivo, né, guardar o conteúdo. E hoje, pegando esse exemplo do trabalho que a gente fez com a Novo Tempo, a gente pode dizer que o MAN ele é um caminho para fazer uma revolução, né? Porque a gente está integrando com o MAN, a gente integra novas tecnologias e permite novos modelos de negócio, né? Que é realmente o que aconteceu. Se a gente pegar como era o portal da TV Novo Tempo há um ano atrás, era todo baseado em YouTube, com o conteúdo sendo distribuído no YouTube, né? E tinha uma cadeia de produção totalmente independente, né, do broadcast. Então, eles colocavam os metadados no broadcast, metadados no YouTube e duplicava todo o trabalho. E é interessante que o desafio foi lançado há praticamente um ano, né? Foi em junho do ano passado que a gente começou o projeto. E o sistema, o NT Play, foi inaugurado agora dia 30 de abril, né? Então ele é muito recente. Então, a gente observa que as mudanças hoje realmente estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Então, a gente pode dizer que o MAN é um acelerador das transformações digitais, né? Até porque nos trabalhos que a gente tem desenvolvido mais recentemente, a gente está integrando com inteligência artificial para gerar metadados automáticos, então ele está cada vez permitindo a gente visualizar outras coisas que a gente não fazia antes, ou só sonhava antes, né? Mas isso aí é dar um passo a mais na produção, na cadeia, porque antes o MAN, como você muito bem disse, ele se ocupava de fazer arquivos, de files, tá? Files. Agora, a partir do momento que ele gerencia outras coisas e ajuda no modelo de negócio, o input vem de quem? Da empresa, do desenvolvedor, ou juntos trabalham para entender o que você quer? Eu diria que é um trabalho de confiança mútua, né? Porque a gente não consegue falar, o MAN é capaz de fazer isso, mas quando a gente cria um processo de confiança, a gente fala, então a gente consegue fazer isso junto. Então, eu acho que esse foi o grande pulo que a gente fez com a TV Novo Tempo, que foi conseguir, né, eles já estão usando o sistema de MAN há bastante tempo, mas começou com arquivo, e você vê que foi muito recente a gente começar a diversificar e trabalhar com as outras áreas. Então,
é um processo de confiança para a gente conseguir, juntos, né, desenvolver melhor o que o humano tem de potencial a ser ofertado. Nós começamos um pouquinho antes dos arquivos, a gente começou com fitas. Com fitas. Com fitas. A gente documentava no sistema as informações e sabia onde é que estavam as fitas com base no MAN. A partir de um determinado momento a gente começou a digitalizar os arquivos, ou o processo ser todo digital e recuperar algum material antigo que era requerido das fitas. E eu considero o MAN o guardador de um ativo, que eu posso deixá-lo parado lá, inativo, como um arquivo, sem investimento nenhum, sem uso nenhum, ou eu posso pegar esse ativo, colocá-lo para fora e fazer ele render mais alguma coisa para mim. Então, nesse aspecto, se eu não tiver um MAN e uma estrutura de processos de trabalho para conseguir resgatar esse ativo, ele vai ficar guardado ali. Está guardado, seguramente guardado e tudo mais. Mas não pode me retornar muito mais coisas, a não ser o que ele já deu até o momento em que ele foi produzido e veiculado a primeira vez. Seria ter uma biblioteca que está perdida e que ninguém tem e você não sabe o que tem lá dentro. Um arquivo morto, vamos dizer assim, e não um material que você pode realmente fazê-lo render mais alguma coisa. O MAN pode ser um arquivo morto, depende da estratégia de negócio. Para você, para ir fechando, que você está no outro lado da cadeia. Uma coisa que sempre eu ouvi, em mais de 20 anos de estar no meio da televisão, é que na televisão tudo era muito proprietário, a gente era muito crica, porque era muito nosso, né? Quem está na internet, ele tem um conceito muito diferente disso, porque a questão da propriedade do que você faz é diferente. Agora, quando se junta nos dois mundos, o que é o mais difícil desse mundo? Porque no seu, a gente tem uma democracia, uma liberdade maior, mas no broadcast você tem processos, você não pode falhar. Não sei, imagina, final da Copa do Mundo, você não pode falhar. Porque aí como que vocês veem, como que vocês, desde o lado da web, veem esse movimento? Olha, a gente, no fundo, a gente dá graças a Deus, viu? Porque assim, a gente entende que a web, ela tem ali um mote, né, que a gente chama de fail fast, né? Quanto mais rápido você falhar, mais rápido você melhora e mais rápido o seu produto ele cresce. Então a gente vê assim, quando caiu ali algum tipo de sinal, a gente olha, ainda bem que não é na web. Mas na web a gente entende que até o consumidor, quando vê algum tipo de falha, às vezes ele olha assim, olha, não tem a qualidade que eu queria. Mas ele perdoa porque a web é tão democrática que a gente pode falar assim, olha, a gente está crescendo, eles entendem, eles apoiam, e a gente sempre tenta crescer aos poucos, assim. Isso é do lado da web. Não sei como é que é lá na TV, deve ter mais algum tipo de regras, não sei. Sim, como ele citou, os processos internos para a área de broadcast são tanto quanto diferentes, até as regulamentações para os serviços estarem no ar, com uma periodicidade, comunicados à Anatel e tudo mais em caso de falhas. Então é um ambiente bem mais tenso, mas concordo com o GG, de que o público na internet, ele tem duas opções. Ele pode partir para um outro lugar, mas se ele gostou do conteúdo inicialmente, possivelmente ele pode voltar. Então você tem a chance de falhar com ele de uma maneira mais amena. Não é o legal, mas existe a chance. E aí, Fábio, para você, é mais fácil trabalhar com o povo da internet ou do broadcast? Na realidade, acho que a gente está gostando de trabalhar com os dois. Porque depois que o sistema passou a ser usado por mais usuários, né, que foi o que aconteceu, o Henry fez o depoimento de que está sendo mais fácil ele promover mudanças nos ambientes internos. Ou seja que vira cultural a questão. Sim, é um improve na cultura da empresa, com certeza. Você consegue, de novo, você tinha um ativo, estabelecer uma plataforma, em cima desta plataforma você consegue sistematicamente implementar mudanças com maior facilidade do que, vamos dizer, o caos das fitas. E aí, para finalizar, qual seria o próximo passo? Porque neste momento temos a integração, sim, está funcionando, está rolando. E de aí, para vocês, esses dois sistemas vão continuar funcionando paralelamente ou em algum momento vão se fundir e já não vai ter mais broadcast e broadband? No conteúdo, esse ativo que você tem. Vamos chamar, eu não vou chegar na posição de broadcast ou broadband, eu vou dar um passo atrás e falar da programação linear e da programação não linear. Perfeito. Eu creio que sempre vai existir uma programação linear para quem queira seguir uma batida de bumbo, mas vai ter que ter a programação on demand para quem quer mais alguma coisa no momento dele, no tempo dele, no jeito dele. Então, as duas coisas vão continuar existindo. O play linear e o play on demand vão continuar existindo, creio que por muito tempo ainda. E para você, Fábio, para acabar, que afinal estamos em uma feira que é broadcast, né? Mas que
aos poucos ela foi migrando também para o broadband. Como você vê isso, essa mutação em 10 anos de Meia Portal? Ou seja, como você vê, você começou trabalhando só com broadcast e foi migrando. Como você está vendo essa migração? É uma transformação da própria TV. Né? A gente vê que isso está sendo inevitável, né? A gente vê as grandes TVs hoje também estão se transformando assim velozmente, né? Acho que a própria Globo, que a gente pode citar, está num processo muito grande de mudanças, né? Até para poder acertar o que seria o novo modelo de negócio da TV, né? Porque o modelo que foi criado até então, ele serviu para até então, né? Daqui para frente, com certeza, alguma coisa nova tem que estar nascendo. Não é exatamente o que vai ser, é o que estamos construindo juntos daqui para frente. Mas essa coisa nova será então digital? Com certeza tem que ser digital integrado com broadband, né? Certo. Muito obrigado por terem vindo. O objetivo era esse, tentar entender, e já que vieram os dois, é ótimo para entender, porque um dos problemas que a gente tem quando a gente conversa é exatamente isso. Aonde está a barreira? Eu acho que não existe a barreira. Há uma convergência, mas é cultural a convergência. E não é só porque, para mim, que venho da área sociais, a convergência cultural, além de tecnológica. A tecnologia já existe. Você pode usá-la ou não. Agora, a questão é como que você convive em isso. E aí te faço a última pergunta e eu deixo ir. Na central de vocês, quando vocês se juntam, é só broadcast ou já é broadcast com TI tudo junto? Como central, Onde vocês fazem o master control de vocês? é híbrido. Os dois híbrido. estão juntos. A gente tem um data center para televisão. Então, acho convergido digitalmente. Você falou tudo. Então, nós estamos migrando de tal forma que já não temos um controle central, não temos um transmissor, não temos um data center. Como eu tenho um playlist linear, então existe uma sala para controlar a automação do playlist linear. Mas os equipamentos que estão nesta sala dos operadores, eles são controles remotos dos equipamentos que estão no data center, que essencialmente é TI. Perfeito. Convergência tecnológica e cultural. É interessante que a convergência tecnológica é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo, e até ter justamente, né, o gerente de web junto com o gerente de infraestrutura e TI conversando num depoimento junto, é uma convergência muito grande, porque essa convergência humana, eu diria que é o maior desafio que nós temos nos negócios. Sem dúvida, para mim, o maior desafio para frente é sentá-los juntos e que coabitem, sem o risco de que é mais importante. É um exercício nosso também, né, GG? Não é tão de graça assim. Não, imagina, não. Isto é um case de sucesso, exatamente. Sim, com certeza, graças a Deus. Muito obrigado, continuamos no CETESPO. Obrigado, Meia Portal, obrigado à TV por ter estado aqui conosco e nos contar como é que se faz televisão no Brasil. Boa tarde.